Olá e sejam bem-vindos todos. Esse vídeo é proveniente de uma atividade de extensão da matéria do processo de conversão termosolar. O nosso tema é sobre coletores de campo eleostático. Esse vídeo foi elaborado por mim, Carolina Ribeiro, e por Emily Sobrinho. Neste vídeo iremos falar brevemente uma introdução, seguido de uma parte mais específica sobre um coletor de campo eleostático. A seguir, também iremos falar sobre os receptores térmicos especificamente. Falaremos também um pouquinho sobre os fluidos e os materiais utilizados em todo esse sistema e terminaremos com uma breve conclusão. Para entendermos melhor o campo heliostático, a gente precisa de dar um passo atrás e olhar o cenário geral da energia solar. Hoje em dia, existem duas formas principais de aproveitar a energia do Sol, sendo uma delas a energia fotovoltaica, que todo mundo conhece, que transforma a energia solar diretamente em eletricidade, como os painéis solares que a gente vê em telhados por aí. E temos a energia heliotérmica, que ela usa a energia solar e transforma em calor primeiramente. E depois esse calor passa por um ciclo onde ele se transforma em eletricidade. E é aí que o campo heliostático, os coletores de campo heliostático, eles entram. É justamente na energia heliotérmica. Dentro da energia heliotérmica, existem 4 tecnologias principais, que são os coletores de calha parabólica, discos parabólicos, sistema Fresnel, e temos as torres solares, ou também conhecido como os campos heliostáticos, que é o que iremos retratar neste vídeo. O campo heliostático, de forma simples, é basicamente um grande conjunto de espelhos. Eles são móveis e eles são chamados de heliostatos. E eles ficam distribuídos ao redor de uma torre central. Cada um desses espelhos tem a função de refletir a radiação solar para um ponto específico, também conhecido como receptor, que fica no topo da torre. As 3 principais partes que compõem o campo heliostático são os heliostatos, o receptor e a torre, como podemos ver na imagem abaixo. Mas também temos outros componentes por trás desse sistema, que seriam os armazenamentos, dependendo do fluido, temos o armazenamento frio e o quente. Temos também todo um sistema térmico por trás de todo esse processo, que é o sistema a vapor. Como podemos ver também nesse funcionamento do campo heliostático pode ser dividido em 4 partes principais. Primeiro temos o rastreamento solar, onde cada heliostato possui motores que permitem o movimento em 2 eixos, horizontal e vertical. Isso faz com que ele consiga acompanhar o movimento aparente do Sol ao longo do dia, mantendo sempre o ângulo correto de reflexão. Depois temos a reflexão da luz. A base disso é a lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas aqui tem um detalhe importante. O espelho não aponta diretamente para o Sol, nem diretamente para a torre. Ele se posiciona em um ângulo intermediário, calculado com precisão para que a luz refletida vá exatamente para o receptor. Com milhares de heliostatos operando ao mesmo tempo, acontece a concentração de energia. A radiação solar, que normalmente é distribuída, vai ser concentrada em uma área muito pequena, fazendo assim com que a temperatura chegue a níveis extremamente altos. Essas temperaturas, inclusive, podem facilmente ultrapassar 500 graus Celsius, chegando até mais de 1000 graus Celsius em sistemas mais avançados. O terceiro ponto é justamente a troca de calor. Esse calor é transferido para um fluido térmico, que pode ser água, ar ou sais fundidos, e esse fluido aquece, indo para a quarta e última etapa. Por fim, temos a conversão de energia, onde esse fluido aquecido gera vapor, onde movimenta uma turbina e produz a eletricidade, exatamente como uma usina térmica convencional. Apesar do conceito parecer simples, o desempenho do campo heliostático depende de vários fatores técnicos que afetam seu rendimento, podendo ser divididos em fatores geométricos e perdas atmosféricas. Um deles é a chamada eficiência cosseno, que está relacionado ao ângulo de incidência da luz no espelho. Quanto mais inclinado o espelho estiver em relação ao Sol, menor será a quantidade de energia refletida de forma eficiente. Outro fator é o sombreamento, que acontece quando o heliostato faz sombra sobre o outro, reduzindo assim a captação de energia. Tem também o bloqueio, que ocorre quando um espelho impede que a luz refletida por outro chegue ao receptor.
As perdas atmosféricas consideradas seriam justamente parte da energia, ela se perde ao atravessar o ar, ou seja, das chegarem do aliostato até o receptor, acaba se perdendo uma parte, seja ela significante ou não, da energia. Outro fator seriam justamente poeiras e partículas suspensas no ar que impediriam essa reflexão. Outro fator, o último, seria erros de rastreamento, que podem parecer pequenos, mas em um sistema com milhares de espelhos fazem uma diferença significativa. Diferentes formas. Ele pode possuir uma organização circular, onde os espelhos estão distribuídos ao redor da torre, ou com uma organização mais estruturada, com os anéis concêntricos. Também pode ser uma distribuição otimizada, que é definido por algoritmos que buscam a máxima eficiência desse sistema. Já os heliostatos podem ser discos ou facetados, formados por vários espelhos, como mostrado na imagem a seguir. Os facetados são os mais utilizados porque oferecem um melhor controle e menor custo de manutenção. As torres solares também apresentam variações importantes, especialmente no tipo de receptor. O tipo mais comum é o receptor externo. Ele consiste em uma superfície absorvedora exposta diretamente à atmosfera. Geralmente é disposta em formato cilíndrico ou retangular. Os tubos que compõem o receptor são interligados por coletores horizontais, que distribuem e recolhem o fluido térmico, formando uma superfície contínua de absorção. Existem também torres com receptores de cavidade. Ela consiste em uma estrutura fechada, com uma abertura através da qual a radiação concentrada é direcionada. As superfícies absorvedoras ficam no interior da cavidade, que é revestida com materiais isolantes e refletivos. Esse tipo de receptor pode oferecer algumas vantagens em termos de proteção térmica, mas limita o ângulo de captação. Em projetos mais avançados, podem existir múltiplos receptores na torre, o que aumenta a capacidade da captação de energia. Falando agora um pouco sobre os materiais e os fluidos utilizados, o fluido térmico é um dos elementos mais importantes do sistema. O mais utilizado atualmente são os sais fundidos, que geralmente é uma mistura de nitrato de sódio e nitrato de potássio. Eles têm alta capacidade de armazenar calor, e o que permite que a usina continue gerando energia mesmo após o pôr do sol. Usinas modernas já operam de 10 a 15 horas de armazenamento térmico. Outro fluido comum é a água, que é utilizada diretamente para gerar valor. É uma solução mais simples, mas com menor capacidade de armazenamento. Também existe o uso de ar, principalmente para aplicações experimentais. Em relação aos materiais, os espelhos são feitos de vidro com revestimento refletivo, normalmente de prata ou alumínio, e as estruturas dos heliostatos é feita de aço galvanizado para resistir à corrosão e às condições ambientais. O receptor, que sofre com extremas temperaturas, é constituído com ligas metálicas especiais, que é capaz de suportar calor intenso por longos períodos. Comparando um pouquinho com outras tecnologias solares térmicas, o campo heliostático ele se destaca pela sua capacidade de atingir as mais altas temperaturas e pela flexibilidade de aplicações, desde eletricidade até combustíveis verdes. Além disso, o uso de sais fundidos, que permite o armazenamento térmico, é uma das grandes vantagens em relação às outras energias, que dependem diretamente da energia solar no momento. No cenário atual, a China lidera a expansão global, com projetos de grandes portes integrados a armazenamento de sais fundidos. Outros países importantes incluem Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, África do Sul. Também podemos citar o Marrocos, com o Complexo Nor, que combina diferentes tecnologias.
A tecnologia está se expandindo diretamente para regiões com alto índice de radiação solar direta e com crescente demanda por energia limpa, essa tecnologia tem tudo para se tornar cada vez mais importante no futuro.